Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Hoje o nosso assunto é a observação de pássaros. Para conversar com a gente sobre isso está aqui o fotógrafo Paulo Silva. Paulo, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Como é que funciona essa coisa da observação de pássaros? O que é isso? Como é que vocês agem para observar os animais? Roberto, hoje em dia os grupos se organizam mais via internet, através das redes sociais, né? No qual marcam-se encontros, e a fotografia de aves aqui no estado tem um caminho interessante a seguir. Inclusive algumas pousadas estão se especializando nisso para atender esse público, né? Que é um público que madruga, acorda cedo antes das aves e vai a campo fotografar. E, na verdade, é como se fosse um álbum de figurinhas. Eu não tenho determinada ave, foto de determinada espécie, eu quero fotografá-la e vai completando esse álbum. Esse mercado hoje está meio que organizado através das redes sociais, como eu bem falei. E tem um grupo bem heterogêneo aqui, um grupo que está indo a campo e está descobrindo algumas espécies que, cientificamente, você olhando pelo lado da distribuição, do mapa de distribuição de aves, que antigamente supõe-se que não ocorria no estado, estão encontrando, ou até mesmo elas estão invadindo o território devido à perda do seu habitat em outra região. Então é praticamente um colecionador de figurinhas. Você falou em colecionador de figurinhas. A gente tem a seguinte situação: tem as figurinhas que são comuns, que se chama de figurinha que todo mundo tem, e tem aquelas raras, né, que todo mundo briga para ter, quer ter. Quais são essas figurinhas raras hoje aí, que seria uma foto sensacional de pássaro? Aqui no estado tem a Nemosia rorei, que é a saíra apunhalada, que todo mundo quer fotografar, que até mesmo avistá-la, né? É o que acontece, por exemplo, fora do país, na Europa e nos Estados Unidos, em que muitos vão apenas com binóculo e um bloco de nota apenas só para visualizar aquela determinada espécie. Aqui no Brasil as pessoas querem registrar, querem fotografar. E existe o jacu-estalo também, que geralmente ele é da mata de Tabuleiro, do norte do estado, que é a região de Linhares, Sooretama, no qual nós do Coletivo Fotográfico Expedicionários já conseguimos o registro dele. Quer dizer, você está falando aí desse coletivo, né? Quer dizer, vocês já foram além dessa fotografia de pássaro, que as pessoas vão por hobby, por vontade de ver um pássaro. Quer dizer, vocês já profissionalizaram esse tipo de trabalho. Na verdade ficou meio que superficial a fotografia de aves, no meu caso. Falando eu, Paulo Silva. Junto com o Fabrício Costa, nós resolvemos montar um coletivo fotográfico, e com isso nós conseguimos autorização junto ao ICMBio e ao IEMA para estar acessando as unidades de conservação gerenciadas por eles aqui no estado e para fotografar a biodiversidade capixaba, no qual o nosso interesse é a publicação de um livro sobre biodiversidade, que a gente espera que esteja tudo certo até o segundo semestre de 2017. Como é que vocês estão se organizando para produzir esse livro? Que lugares vocês já fotografaram? O que vocês estão querendo fotografar? A gente costuma fazer algumas incursões, como nós somos em 7. Então, alguns trabalham certos dias, outros não. Final de semana, então, se reúnem, ou então feriados, e a gente vai ter acesso às reservas e às rebios, né? São uma reserva biológica. E lá a gente fotografa a biodiversidade em geral. Então, aquela dificuldade que a gente tem desse transporte de equipamento, porque é muito peso para você levar para o meio de uma mata. Quer dizer, vocês fotografam qualquer lugar que tenha alguma reserva. Pode ser particular ou pública? Isso. Né? Ontem, por exemplo, eu fui para a Reserva de Biologia Marinha Augusto Ruski, lá em Santa Cruz, no qual
recebemos informações da vocalização de uma determinada espécie de anfíbio, que com essa crise hídrica estava complicado a gente encontrar esses determinados anfíbios, né? Aí com essas chuvas agora voltaram a aparecer. Que tipo de anfíbio? Na verdade, ontem nós conseguimos fotografar o sapo de chifre. Fica enterrado durante um bom tempo, esperando as chuvas, né? E com essa... Que bom que está chovendo, né? Aí recebemos informações de que estava vocalizando e nós fomos entrar no brejo atrás do sapo de chifre. E acharam? E achamos. Quer dizer, quanto tempo vocês ficam nessas regiões para conseguir uma foto de interesse assim? Olha só, no caso, a última incursão que nós fizemos a reserva de Soretama, nós passamos lá 3, 4 dias e praticamente não encontramos muita coisa interessante. Não segue uma regra, às vezes a gente passa uma semana no meio da mata e consegue alguns registros interessantes, outras vezes não, porque a natureza não está ali à sua disposição. Você tem que... é a paciência. Tanto é que nós desenvolvemos estúdios fotográficos, que a gente chama de armadilhas fotográficas, com autonomia de 40 a 60 dias, que o equipamento fica um estúdio fotográfico que fica na mata e é acionado via sensor de presença. Então, quando o animal passa na frente do sensor, ele acorda a câmera e executa a foto. E esse equipamento, vocês que desenvolveram ou compraram em algum lugar já? Existe esse sensor fora do Brasil, só que ele é muito caro. Então, como aquele ditado, a necessidade faz o sapo pular, nós tivemos que desenvolver esse sistema aqui e está em campo, está atendendo a gente super bem. Temos feito os registros muito interessantes. Mas é uma câmera só ou são várias câmeras? Como é que é isso? Na verdade, cada estúdio é uma câmera e 2 flashes. Aí nós montamos 3. Temos 2 na rebuild, na reserva de Duas Bocas e 1 na reserva natural da Vale, no qual agora, na próxima semana, a gente vai dar uma olhada nessas 2 que estão aqui em Cariacica e vamos retirá-la uma e levar para uma outra unidade de conservação. E sai material interessante desses? Tem, a gente tem encontrado materiais bem interessantes, porque quando se fala em vida selvagem, você logo pensa que o fotógrafo está com aquela super tele e carregando aquele peso também. Mas o diferencial dos expedicionários é que a gente está usando grande angular. A gente está fotografando o bicho mais próximo. A gente desenvolveu esse sistema, então eu com uma lente curta, digamos assim, no qual a gente fotografa o animal no seu ambiente. Não tem manipulação, cativeiro, isso não existe. O equipamento fica lá. Aí de tempos em tempos a gente vai, troca as baterias, troca o cartão, vê o que passou e vê se é interessante, se a gente já tem um registro dessa espécie ou não. E tem dado um resultado bem satisfatório. Agora a gente até colocou algumas câmeras trap para filmar todo o equipamento trabalhando. E o que já saiu de interessante? Que animais interessantes já apareceram nessas experiências? Nós temos algumas fotos de jaguatirica. Felinos têm um apelo bem interessante, né, para publicação. Temos o gato maracajá, que é um bicho tipicamente arborícola, quase poucas vezes é visto no chão. Já temos além da armadilha fotográfica, a gente tem fotografado alguns endemismos aqui no estado. O que são isso? São espécies que só ocorrem aqui no Espírito Santo. Então, a gente tem trabalhado, enquanto um não está a campo, vai o outro. Quais são as espécies endêmicas aqui que vocês têm registrado? No caso que eu havia citado, é a saíra apunhalada. Ela só ocorre aqui, registro agora, ultimamente, só aqui no estado. O jacu estalo, que todo mundo pensa em fotografá-lo, foi até interessante, porque foto dessa espécie, que foi feito pelos integrantes, o Vitor Barbosa e o Gustavo Soares, não existia uma foto com essa qualidade dessa espécie. Então, você vai à mata, você tem que estar com o ouvido treinado,
um olho bem atento para enxergar realmente ali o que você quer retratar. E saber quais são as espécies raras, né? Sim, Porque senão, sim. eu, por exemplo, poderia ver o jaguar, isso não me interessa, eu não vou fotografar aquele que é mais colorido, né? Isso, os observadores de aves aqui, por exemplo, eles não rodam mais aqui em Vitória. É mais interior do estado, um local onde tem uma mata preservada, e que eles querem fotografar aquelas aves mais esquivas, pouco registradas, pouco fotografadas. A intenção dos observadores é essa. Mas aqui na Grande Vitória, em Vitória, por exemplo, que eu rodo mais, tem alguns lugares que tem espaços interessantes. Por exemplo, na Praça da Morada tem canário pra caramba. Eu até vi um passarinho de cabeça vermelha, branco. Que passarinho que é esse? Normalmente é o cardeal do Nordeste. E esse problema em que passa os animais no seu habitat é que existe uma moda, né? Antigamente via-se muito o canário da terra em gaiola. Devido à fiscalização e tudo, hoje é mais fácil você ver um canário da terra solto por aí. É uma mentalidade que a gente está querendo mudar, mostrando a biodiversidade capixaba, né? Mostrando a biodiversidade que o estado tem, que poucos conhecem. Por exemplo, para um observador normal, uma pessoa que não... Tem muito lugar para observar por aqui mesmo, não precisa ir para Santa Teresa e tal. Se prestar atenção em Vitória, vai achar coisa legal. Com o olho bem treinado, vai encontrar algumas espécies bem legais aqui. Dá para fotografar por aqui mesmo. Quem tiver o interesse, depois vai aprofundando. E existem algumas técnicas que os observadores de aves utilizam para estar fazendo esses registros, que é o playback, que é a gravação da vocalização da espécie, no qual você replica e faz com que essa espécie venha até você, venha até mais próximo. É bem interessante citar também que você tem que ter uma parcimônia em relação a isso, porque existem os períodos de reprodução, que você pode influenciar naquilo ali, ao invés de atrair a ave até você para esse registro, você vai afastá-la do ambiente dela. Então as pessoas têm que ter um pouco de conhecimento também, não é só entrar na mata e sair igual um doido. Não. Principalmente que quando eu falo para as pessoas que estou entrando numa unidade de conservação no qual é aberto só para pesquisadores, e no meu caso, querendo ou não, a fotografia é um meio de pesquisa, as pessoas falam assim, poxa, mas você é louco, você vai encontrar muita cobra, o que você faz? Simplesmente vou fotografá-la, está no ambiente dela, eu estou invadindo um ambiente, eu quero fazer a foto. Lógico que eu vou ter cuidado em relação àquilo, porque eu estou a 20 a 30 quilômetros dentro de uma reserva ambiental, no qual o socorro ali vai ser complicado, eu teria que me deslocar até a sede dessa unidade, né, para de lá buscar um apoio. Então, não é para aventureiro, você tem que saber o que você está fazendo, e a gente tem feito uns registros bem interessantes. Mas como é que você se preparou para isso? Você já foi, teve treinamento, estudou? Como é que funciona isso? Porque as pessoas querem saber, porque eu quero. Eu adoraria fazer isso, mas como é que eu faço? Pego minha máquina e vou? Você diz que não, é perigoso. Como é que você se prepara para isso? Quando você vai até uma pousada no interior do estado, ou você vai até mesmo ao seu sítio, você pode estar fazendo isso. Sem problema algum, você monta um comedouro, prepara um ambiente para aquela espécie, ou você o atrai através do playback. Então ali você vai tendo um know-how para você ter um acesso a algo mais trabalhoso, mais custoso. E tem os livros também, que a pessoa pode olhar os livros, ver as espécies. Você pode estar estudando. Hoje, com o advento da internet, você consegue muita informação. E para o ano que vem, o que vocês estão propondo, além desse livro aí para o segundo semestre de 2017? Como o leque da biodiversidade ele é muito grande, a gente está a campo fazendo essas fotos, temos bastante fotos, o livro eu posso falar para você que está em torno de 80%, 85%
com as fotos desejadas. Tem uma coisa aqui, outra ali que a gente vai buscar. Tem algumas unidades aqui no estado que a gente ainda não visitou, que a gente agora deve visitar no final do ano, início do ano que vem. E contando assim, com o apoio de proprietários de sítios, de reservas de proteção natural, ao avistar alguma espécie, tudo, entrar em contato com a gente. Nós temos uma fanpage chamada Expedicionários Fotografia no Facebook, vocês podem estar acompanhando, e lá mostra todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no estado. Tá ok, Paulo, eu queria agradecer a sua presença aqui no GV News Entrevista, essa conversa. Aí, né, pode começar observando por aqui, observando no sítio. O importante é manter essa coisa da atenção ao meio ambiente e preservação do meio ambiente. Com certeza, eu que agradeço, e é bem melhor você ter uma foto de uma ave no seu computador, impressa ali na sua câmera, do que você ver um bicho numa gaiola, né? Uhum. É sempre melhor deixar ele lá e curtir isso, porque outras pessoas podem curtir, todo mundo pode ver, né? Isso aí. Ok, mais uma vez, obrigado. Eu agradeço. Obrigado por assistir a GV News. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.